Fala pessoal, e aí, tudo bem? Beleza? Vamos para o vídeo de hoje. Eu li uma matéria, essa matéria foi de ontem, pessoal, sexta-feira, beleza? É uma declaração do Celso Amorim, que é praticamente aí se eu não me engano, ele é o ministro das Relações Exteriores, né? Eu acho que ele está como ministro, né? Assessor especial, né? Eu não sei se é necessário, é um embaixador, né? Embaixador, então é como se fosse realmente de fato a pessoa que fala pelo Brasil também internacionalmente, né? Então, todo mundo sabe que tem uma situação acontecendo entre os Estados Unidos e a Venezuela, ao que tudo indica que poderemos ter a qualquer momento um ataque dos Estados Unidos na Venezuela, destruindo a Venezuela completamente. Eu não acredito que esse ataque vai ser um ataque covarde, um ataque a civis. Eu acredito que esse ataque que os Estados Unidos possa fazer, ele será um ataque realmente nas partes políticas e militares da Venezuela, para poder derrubar o regime de Nicolás Maduro. Beleza, pessoal? E já desde algum tempo para cá, de alguns poucos meses para cá, Donald Trump enviou uma grande frota, né, de navios de guerra pesadíssimos, inclusive um dos mais poderosos porta-aviões do mundo, para o Mar do Caribe, ao que todo mundo aí entende que isso representa um ataque iminente às instalações militares da Venezuela e até mesmo a derrubada do regime de Nicolás Maduro. Só que todo mundo conhece muito bem o lado ideológico que está por trás do Celso Amorim. Se você não sabe, ele é um cara totalmente de esquerda, totalmente pró-Rússia, totalmente pró-China, tá? Ele é um cara totalmente anti-Estados Unidos, anti-Ocidente. A influência dele, o Lula por si só já é um revolucionário, né? E ele juntando com a ideia de Brasil, né? E o papel do Brasil nesse novo cenário geopolítico que está se desenhando, como eu falei para vocês alguns meses atrás num vídeo aqui no último chamado que eu mostrei para vocês, que em 2023, quando Lula ganhou a presidência, navios de guerra do Irã atracaram num porto no Rio de Janeiro, com as autoridades brasileiras e iranianas comemorando. Para mim não foi só isso, tá? O Irã trouxe com isso armamento para abastecer o crime organizado. Essa é a minha opinião, tá? Na minha opinião, da mesma forma que o Irã tem fornecido armamento, mísseis, treinamentos, milícias para derrubar países no Oriente Médio, para colocar ali grupos que fiquem do lado deles e anti-Ocidente, anti-Israel, ele também está fazendo isso na América do Sul, junto com a China, com a Coreia do Norte, com a Rússia. Por quê? Porque o objetivo dessa galera do bem, né? Só que não, é o quê? É fazer um realinhamento do Brasil, não mais com o Ocidente. Tirar o Brasil de uma aliança com a OTAN, afastar o Brasil das relações comerciais com o Ocidente e realinhar o Brasil do lado de tudo aquilo que não presta, de toda essa turma radical comunista islâmica. Com o próprio Lula, ele era amigo do Mahmoud Ahmadinejad, que para quem não sabe foi um dos presidentes lá do Irã, né? Até que ele foi substituído por esse atual, se eu não me engano, ou veio algum outro depois. Mas durante um bom tempo, o Lula era amigo do Ahmadinejad, né? Então, essa galera anda junto. E eles defendem governos praticamente genocidas, né? O Irã, ele é um governo que financia o terrorismo internacional. Isso é muito perigoso, pessoal, né? Então, quando esses navios iranianos atracaram no porto no Rio de Janeiro, automaticamente o Lula sinalizou para o Ocidente o quê? Nós não somos mais amigos de vocês. O nosso objetivo é ficar do outro lado da história. Não é do lado do Ocidente, das potências ocidentais, que historicamente o Brasil sempre foi aliado. Inclusive, o Brasil se juntou aos aliados na época, né, da Segunda Guerra Mundial,
para enfrentar os nazistas e os fascistas e enviou tropas para a Europa. O Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos e do Ocidente em si, que acabou depois criando-se a OTAN, né? Então é vergonhoso, é bizarro o que está acontecendo no Brasil. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Existe todo um realinhamento geopolítico do Brasil, não mais com o Ocidente, tanto no sentido das relações diplomáticas, né, que se agravaram muito com os Estados Unidos, por isso que a gente recebeu o tarifaço e tudo mais, mas também militar, geopolítico, o que pode trazer ainda futuramente maiores problemas para a gente. E teve uma fala, né, já que estão dizendo que o ataque dos Estados Unidos na Venezuela é iminente, a América do Sul toda se colocou, quer dizer, não toda, né, mas aquela galerinha ali, guerrilheira, amiga de ditadura, cubana, comunista, como por exemplo o Gustavo Petro ali da Colômbia, né, o Nicolás Maduro e o Lula, que é a turminha revolucionária da América do Sul. Eles se colocaram contra uma possível intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. E o Celso Amorim disse: temos que defender a América do Sul. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer com isso? Eu fico preocupado com essa declaração. Eu li isso há um tempo atrás e eu fiquei pensando, cara, eu realmente estou tentando entender o que o Lula está querendo dizer com isso. Porque o que fica parecendo, né? O que fica parecendo é que o Lula tem uma enorme chance de colocar o Brasil para enfrentar os Estados Unidos numa guerra contra os Estados Unidos caso a Venezuela seja atacada. Existe uma enorme possibilidade disso acontecer. Eu não descarto essa possibilidade. Não é à toa, aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso é muito sério que eu estou mostrando para vocês aqui, tá, pessoal? Não é à toa, vamos aqui no Google, né? Ó. Né? Não é à toa. Aqui, ó. Eu quero abrir a matéria, aparece 1 trilhão de propagandas antes. Meu Deus do céu, a matéria da CNN, pessoal. Não é teoria da conspiração. Né? Quando é conjectura minha, eu falo para vocês. Mas olha o que o Brasil fez no mês de outubro. Com 10 mil militares, mísseis e blindados, o Brasil faz treinamento de guerra. Esse treinamento é para o quê? Né? Aí, ó, a operação ocorre na Amazônia, área que é alvo frequente de espionagem internacional e de atividades ilícitas do crime organizado. Né? Será que é isso mesmo? Porque teve uma outra, ó, cerca de 10 mil, olha lá, entre 2 e o dia 11 de outubro, um treinamento de guerra na região da Amazônia. Trata-se do exercício de terreno, ó, da Operação Atlas, que será realizado nos estados. Aguardem os estados onde esse grande exercício militar. Olha essa parte aqui da matéria. Olha essa parte aqui da matéria. A ideia é simular um cenário de guerra com planejamento, deslocamento de tropas e ação de forma mais realista possível. Então o Brasil de fato está se preparando para uma guerra. Se preparando para uma guerra contra quem? Contra a Venezuela? Se é a Venezuela que vai ser atacada pelos Estados Unidos? Ou seja, na minha opinião, agora sim, é minha opinião, se os Estados Unidos intervir militarmente na Venezuela, arrasando a Venezuela, existe uma enorme probabilidade do Brasil se envolver nessa guerra para proteger o regime de Nicolás Maduro, junto com a Colômbia e provavelmente com alguns outros países. Ou então vai ser esse trio, Brasil, Venezuela e Colômbia. E eu não sei se o Chile, do Daniel Boric, ele vai se envolver, ainda que seja um esquerdista, um tremendo de um comunista. Eu acredito que ele é mais moderado. E ele não teria essa ousadia de fazer isso. Agora, o presidente atual hoje da Colômbia é um guerrilheiro, pessoal. É um comunista, marxista. Assim como o Nicolás Maduro, que é um ditador, um genocida, que é o que ele está causando há muito tempo na Venezuela, matando civil, enfim.
Venezuela já era, já há muitos anos. E o Brasil que está caminhando para o mesmo modelo, né? E uma grande possibilidade deles colocarem o Brasil fechado numa guerra com a Venezuela para proteger a Venezuela contra um ataque americano. Então eu fico pensando assim, será que esse poder militar que os Estados Unidos está enviando para o Mar do Caribe é somente para atacar a Venezuela? Ou eles já estão esperando uma resposta militar do Brasil e da Colômbia? Porque se vocês olharem o poder militar que está sendo enviado para o Mar do Caribe, é muito maior do que destruir a Venezuela. É como se o Pentágono já estivesse prevendo isso. O Brasil até agora não está dizendo nada, mas caso haja uma intervenção militar, o Brasil vai se colocar na defesa contra os Estados Unidos e vai se colocar numa posição de inimigo dos Estados Unidos, protegendo o regime de Nicolás Maduro. Guardem os 4 estados onde esses exercícios vão acontecer: Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Roraima, pessoal, faz divisão, é fronteira com a Venezuela. Vamos para o Google Maps para entender o negócio, né? Vamos entender o negócio aqui. Olha aqui, ó. Vamos entender o negócio. Vamos para o Google Maps, né? Vamos para o Maps. Vamos entender o negócio aqui, pessoal. Olha lá, ó. Vamos entender o negócio aqui, ó. Ó. Vamos lá. Guardem os estados que foram citados. Roraima, aqui, ó. Roraima, Amapá e o Amazonas aqui embaixo. Por quê? Esses 3 estados fazem fronteira com a Venezuela e a Colômbia. Então, no caso de uma intervenção militar vinda do norte, através do Mar do Caribe, onde ficam as ilhas caribenhas aqui, ó, né? Recebendo um ataque dessa frota que está aqui, naval, imensa, poderosíssima dos Estados Unidos, atacando a capital Caracas, né? E outros pontos militares estratégicos para derrubar o regime de Nicolás Maduro, existe uma grande possibilidade do Brasil enviar todo um aparato militar para esses 3 estados para entrarem na Venezuela para proteger o regime, assim como a Colômbia, que está aqui do lado, vai enviar aqui por esse lado aqui para proteger a Venezuela. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque olha a frase que o Celso Amorim disse, matéria do Terra, pessoal. Temos que defender a América do Sul. Diz Celso Amorim sobre a operação de Trump perto da Venezuela. Agora, o principal conselheiro de Lula comenta a ida do presidente a encontro na Colômbia e cita risco de conflito na fronteira brasileira, né? E o que acontece? O negócio é muito recente ainda. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, o presidente Lula, ele vai se encontrar com Gustavo Petro para uma viagem à Colômbia lá, onde vai discutir o tema. Ó, isso vai acontecer no dia 8, que é hoje. Ou seja, o Lula foi hoje ao encontro do Gustavo Petro para discutir o que será feito caso os Estados Unidos ataquem a Venezuela. Como é tudo esquerdista, marxista, revolucionário, eu não duvido que no caso dos Estados Unidos atacarem porque esse ataque é iminente, a Venezuela, o Brasil entre na guerra para proteger a Venezuela. Aí, meu amigo, era uma vez Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né? O governo Trump, olha essa matéria aqui, ó. O governo Trump envia ao Caribe grupo de ataque com o maior porta-aviões do mundo, que é o Gerald Ford, né? Grupo de ataque USS Gerald Ford. Se eu não me engano, o Gerald Ford é o nome do porta-avião, que é o mais moderno do mundo, que é esse que está na foto aí, ó. Pessoal, o poder militar que está sendo enviado ao Mar do Caribe é muito maior do que um país que quer destruir só a Venezuela.
Porque até um submarino nuclear, claro que não dá para ver ele porque ele está debaixo do mar. Até um submarino nuclear está envolvido na situação. E um submarino nuclear, pessoal, só um submarino nuclear destrói a Venezuela, porque a Venezuela não tem capacidade de interceptar um ataque de um submarino, por exemplo. Então, pessoal, os Estados Unidos parece estar enviando um poder militar para o Mar do Caribe que me faz entender que não será apenas a Venezuela que ele vai atacar. Existe uma grande possibilidade dele começar com a Venezuela e caso o Brasil, né, aqui ó, vamos voltar para o Maps, e caso o Brasil suba aqui ó, pelo sul aqui enviando tropas para a Venezuela e a Colômbia entra aqui, né, pela fronteira aqui para proteger o regime do Maduro, recebendo ataques aqui do Mar do Caribe, dos Estados Unidos. Se isso acontecer, é provável que esses navios, que todo esse aparato militar também esteja pronto para atacar o Brasil e a Colômbia. Vocês querem apostar quanto comigo? Então eu fico preocupado, pessoal. Eu fico preocupado, porque quando a gente olha o que está acontecendo, né? O que tudo indica? Que eles vão se unir. Eles já estão discutindo uma união contra uma invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Primeiro que isso vai trazer um problema contra a América do Sul, né? Porque vai trazer uma desestabilização. Mas espera aí, quais são as alegações do governo Trump, né? As alegações são as seguintes, né? O ataque, conheço o maior porta-aviões do mundo aí. Olha a treta, pessoal. Olha a treta. O porta-avião mais avançado do mundo, né? Então qual é a treta, né? Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que os Estados Unidos não fiquem só na Venezuela. A minha leitura é essa, pessoal. Não ficarão apenas na Venezuela. E o que muitos estão dizendo? Mas por que os Estados Unidos está fazendo isso? Por quê? Porque os Estados Unidos acusam o regime de Maduro, de Nicolás Maduro, de ser o mesmo regime que controla a Venezuela politicamente e militarmente, também serem líderes do Cartel del Sol, o Cartel do Sol, né? Que quer dizer isso, né? Que é o quê? Um grande cartel de drogas que envia muita droga para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos considera a droga que entra nos Estados Unidos vindo do México e dos países da América do Sul como um ataque à soberania, um ataque à segurança nacional. Então ele vai agir. Então pode ser que seja iminente um ataque, né, dos Estados Unidos à Venezuela. Por quê? Porque os Estados Unidos entende, né, aqui tá, ó, olha a quantidade aqui, ó, 3 esquadrões de caças F-18, 2 esquadrões de helicópteros de ataque, 3 destroyer, pessoal, e o porta-avião mais avançado do mundo. Também fiquei sabendo que tinha um submarino nuclear. Na matéria está dizendo que não, então não sei. Também se tiver ninguém vai saber, né? Então tem informação sensível que a gente não vai saber. Então, pessoal, tem alguma coisa de errado para acontecer. E os Estados Unidos diz que isso é fruto do crime organizado que está se alastrando, que está dominando o Brasil, né? E o crime organizado é o crime, né? É óbvio que são os responsáveis por essa produção de droga, que entra nos Estados Unidos também. Parece que 30% da droga que entra lá vem daqui, né? Vem da América do Sul. Aí tem outros tipos de droga, como por exemplo o fentanil, né? Que vem pelo México, que também está trazendo muito problema. E alguns outros lugares, óbvio, da Europa, de outros lugares, né? Então os Estados Unidos acusam a América do Sul de ser um exportador de droga e isso está afetando a economia, o país. Então é um problema que o Trump considera sendo de segurança nacional. E legitima os Estados Unidos a atacar a Venezuela, porque ele acusa esse regime do Nicolás Maduro de também serem donos de um cartel enorme narcotraficante, produtor de droga, e isso envolve, né, acaba afetando os Estados Unidos. Já que grande parte dessa droga ela entra nos Estados Unidos, vindo da Venezuela. Então, pessoal,
eu não duvido que isso pode acontecer, né? Só que a América do Sul nessa situação, ela está muito dividida, por incrível que pareça, tá? Ela está dividida, ela não está toda do lado da Venezuela não. Tem uma galera que já está ligada, que sabe que o Brasil já perdeu o controle, que a Venezuela já é uma ditadura e que a Colômbia sempre foi aquilo lá, né? Inclusive os grandes, né? Pablo Escobar, ele vem da onde? Se eu não me engano é de lá, né? Pablo Escobar, se eu não me engano é de lá, né? Historicamente a Colômbia teve os maiores cartéis de droga do mundo, de cocaína. Vem da Colômbia. Eu não sei se hoje ela é a maior, mas ela já foi historicamente conhecida por ser uma das maiores. Os maiores narcotraficantes colombianos do mundo, né? E a Venezuela no mesmo caminho, e é claro, o Brasil no mesmo caminho, através das facções criminosas que também ganham dinheiro com droga. Elas não ganham só com droga, mas ganham dinheiro também com droga. Aí o que acontece? Matéria do UOL, pessoal. Matéria do UOL, né? O Paraguai e a Argentina, já entendendo o recado do que está acontecendo, o que eles fizeram? Vão classificar o Comando Vermelho e o PCC como terrorista. Por quê? Porque eles querem fortalecer as suas relações com os Estados Unidos, e isso é uma mensagem diplomática clara do seguinte: não estamos coniventes, os nossos governos não são coniventes com crime organizado. Nós vamos classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Então, pessoal, já o governo brasileiro não quer fazer isso. Olha que coisa interessante. E o Nicolás Maduro, o regime dele é o próprio dono do cartel del Sole, que é um grande cartel produtor de cocaína, parece. Então, que é o cartel del Sole, né? Então, assim, na foto é o presidente do Uruguai, né, Santiago Pena. Então, né, e o Milei, né, da Argentina, já se uniram e já declararam: olha, a gente não está fechado com essa galera não. Então a América do Sul está dividida. A América do Sul está dividida. E o Paraguai e a Argentina estão seguindo a ideia dos Estados Unidos, que é o quê? Classificar as organizações criminosas do Brasil como terroristas. Agora, pessoal, o que coloca o quê? Um racha na América do Sul. Nem todo mundo está fechado com a ideia do Lula, da Venezuela e da Colômbia. Ou seja, no caso de uma guerra, esses países não vão se envolver, e os outros muito menos, porque não tem poder para nada, né? Bolívia, Peru, né? Essa galera não tem poder para nada. Vamos ver as nações aqui, eu não me lembro de todas, mas aqui, ó, Panamá já é América Central, né? Então a gente tem a Colômbia aqui, a gente tem o Equador, que é insignificante na questão geopolítica, a gente tem um Peru que é insignificante, a Bolívia, né? Então eu acredito que vão ficar de fora. O Uruguai, ainda que seja de esquerda, ele não vai se envolver na situação. O Uruguai tá lá embaixo, meu irmão, tá lá tranquilo, lá não vai se envolver. Então tá o Uruguai, a Argentina e o Paraguai fechados nisso aí. Vamos dizer, cara, a gente não vai se meter nisso aí. A gente não vai se envolver nisso aí, né? E acredito que o Chile vai ficar neutro. Então esse lado todo aqui do sul da América do Sul não vai se envolver. E vai sobrar para quem? Né? Essa galera, e acredito que até a Bolívia, o Peru, eles não vão se envolver. Então vai sobrar para quem? Para Brasil, Colômbia e Venezuela. Porque esses países aqui, ó, a Guiana, o Suriname, Guiana Francesa, essa galera não vai se envolver porque todos eles têm influência da Europa, né? Trinidad e Tobago já disse que expressa apoio aos Estados Unidos. Ou seja, esses países não vão ficar do lado dessa turminha revolucionária produtora de cocaína e do crime organizado que está destruindo o Brasil. Então, pessoal, assim, eu fico preocupado. Voltando a falar para vocês, eu tive um sonho há um tempo atrás. Isso se eu não me engano, em 2023. Não estou falando que esse sonho foi uma profecia, não estou dizendo que esse sonho foi alguma mensagem divina, mas foi um sonho do nada. Era um dia normal, meu de trabalho, dormi e tal. Na madrugada tive um sonho em que eu via o Brasil numa guerra, e o mais interessante é que eu olhava e as explosões vinham do norte. Eu me lembro perfeitamente disso. Nosso país está sendo atacado e eu via grandes explosões vindo do norte. E nisso eu fugi, o meu navio foi torpedeado, eu estava já de soldado, tal, um negócio louco, sonho louco assim.
Aí eu fui torpedeado, caí no mar e fugi para um lugar de muita neve, de muito gelo, me lembro disso. Eu fugi para um lugar de muito gelo e ali eu fiquei. Eu fiquei escondido ali, eu me lembro. Aí tinha uns soldados chineses me procurando. Aí um negócio muito louco, mas achei muito interessante esse sonho. Porque eu não sou assim de ficar sonhando. E tive esse sonho, acordei, ué, o que eu sonhei com isso, né? E era o Brasil, não era envolvendo outros países. Não era. Eu via grandes explosões vindo do norte do Brasil. Só que isso, pessoal, em 2023, aí olha o que está acontecendo. Por quê? Porque a Venezuela fica onde? O norte do Brasil. Então eu achei muito interessante esse sonho que eu tive em 2023, né? E não estou afirmando nada, estou dizendo que isso foi Deus que me deu, que mostrou. Não estou afirmando absolutamente nada, eu nem acredito nisso, né? Mas foi um sonho muito interessante. Então, pessoal, voltando para o assunto do vídeo, eu fico preocupado, porque aqui, ó, o Brasil, né, aqui, ó, em outubro, fez um grande exercício, um grande treinamento de guerra, né? E envolveu, coincidentemente, os 4 estados aqui, ó, os 4 estados, olha lá, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, né? Aqui, ó, os 4 estados que exatamente estão próximos para enviar, né? Que ficam mais próximos para enviar tropas, blindados e mísseis para dentro da Venezuela, aqui pelo sul, né? Entrando aqui pelo sul da Venezuela, para poder, no caso de uma guerra, eles se envolverem em defesa da Venezuela, poderem atacar, né? Os Estados Unidos aqui no Mar do Caribe, protegendo o regime do Nicolás Maduro. Então, pessoal, assim, eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Quando eu vejo todo o realinhamento que o Lula está provocando com o Brasil, propositadamente, fazendo os Estados Unidos, né, se enfurecer com o Brasil, aplicar tarifas, né, ficar sempre do lado da China, ficar do lado dos russos, ficar do lado da Venezuela, né, dizendo que o que acontece na Venezuela é uma narrativa, de que não é bem assim, tudo aquilo que a gente ouviu nesses 3 anos aí desse cara governando, né? E que pode colocar o Brasil num conflito, pessoal, contra os Estados Unidos para proteger um genocida de um ditador socialista, que é o Nicolás Maduro. Então, pessoal, eu confesso para vocês, né? A gente está indo aí para meia hora de vídeo. Eu confesso para vocês que fico muito preocupado. É só vocês procurarem entender essas 4 matérias que eu mandei para vocês aí. É tudo muito recente. E o Celso Amorim vem meter essa, né? Ó, Lula fez alertas a Donald Trump de que a situação não seria resolvida na bala, né? O presidente americano pediu, não sei o quê. Aqui, ó, olha essa frase aqui. Questionado pelo Estadão, né? Mauro Vieira, né? Que é outro ministro, disse que a reunião na Colômbia seria um momento de prestar apoio e solidariedade à Venezuela. Que papo é esse, pessoal? Que papo é esse? Esse aí na foto aí não é o Mauro Vieira, né? Na foto aí é o Celso Amorim. Que papo é esse, pessoal? De prestar solidariedade à Venezuela? Aqui, eu não sou eu que estou dizendo isso não, pessoal. Sou eu que estou dizendo isso não aqui, ó. Olha lá. Mauro Vieira, ó, disse que na reunião na Colômbia, que é hoje, seria um momento de prestar apoio e solidariedade à Venezuela. Ué, Brasil e Colômbia prestando apoio e solidariedade a um regime socialista genocida? Ué, então todo mundo tá no mesmo balaio, meu irmão. O que pode estar indicando um alinhamento total do Brasil com essa turminha. E essa galera é tudo amigo do Irã, da Coreia do Norte, da China e da Rússia. O que pode levar literalmente a um conflito militar envolvendo a América do Sul. E a gente vai levar pedrada, meu irmão. Porque a China para enviar navio e a Rússia para enviar navio até chegar aqui, já era o Brasil, meu irmão. Já era o Brasil. Né? Agora, vocês imaginam um negócio no nível desse. E eu não duvido que isso pode acontecer. Essa mensagem é muito estranha. De prestar apoio e solidariedade à Venezuela. Eu fico muito preocupado lendo isso. Isso me indica que no caso de uma intervenção, na minha opinião, no caso de uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, a Colômbia e o Brasil se unirão junto com a Venezuela para proteger a Venezuela contra os Estados Unidos.
o que seria uma declaração de guerra do Brasil contra os Estados Unidos, pessoal. Acabou o Brasil, pessoal. Grande parte dos softwares, agora vamos para o lado tecnológico, né? Grande parte dos softwares que inclusive o Brasil utiliza nos seus caças, né? Todo o aparato bélico militar, tecnologia do Ocidente que o Brasil utiliza. As empresas no Brasil utilizam softwares, mecanismos tecnológicos, recursos tecnológicos dos Estados Unidos. Se de uma hora para outra o Trump falar assim, ó, derruba tudo, acabou o Brasil, porque todos os bancos, as empresas que utilizam softwares e tecnologias americanas, acabou. Acabou os empregos, acabou os bancos, acabou as empresas, paralisou tudo. Porque a gente não consegue mais utilizar esses recursos. Então, essa seria uma ótima oportunidade para o governo atual permanecer no poder. Arrumar um problema, uma guerra com os Estados Unidos. Era só o que me faltava, pessoal. Aí seria para fechar o pacote da desgraça que o Brasil já está caminhando há 3 anos. Eu não duvido dessa possibilidade. Eu fico muito preocupado com as declarações do Mauro Vieira e do Celso Amorim a respeito do posicionamento possivelmente do Brasil do lado da Venezuela junto com a Colômbia para protegerem a Venezuela contra um ataque dos Estados Unidos, colocando automaticamente a Colômbia e o Brasil numa guerra contra os Estados Unidos. Eu fico muito preocupado, pessoal, porque eu não duvido que eles vão fazer isso. O Lula vai usar isso ano que vem para dizer aí, tá vendo? Vocês que gostam dos Estados Unidos aí, ó, vamos proteger a nossa soberania. Nós estamos sendo atacados. Aí pronto, acabou. Como o povo brasileiro, grande parte, não lê nada, não estuda nada, forma opinião ouvindo Rede Globo, já era, meu amigo. Vai todo mundo de uma hora para outra achar que, realmente, Estados Unidos é um malvadão. E a gente vai estar totalmente alinhado com a escória do mundo. Com a escória do mundo. Então, pessoal, assim, eu fico preocupado. Para mim, assim, eles já sabem o que vai acontecer e eles já estão preparando uma resposta em conjunto. O que poderia colocar o Brasil simplesmente numa guerra, uma coisa inédita, uma coisa totalmente assim inesperada e que vai ser totalmente destruidora para o Brasil. Mas para essa turma que está no poder, talvez isso seja muito interessante, porque eles pode ser que eles usem isso como uma ferramenta de apoio político para a campanha deles no ano que vem. Principalmente se for uma coisa no nível guerra. Aí, meu amigo, já era. Aí já era. Então, assim, pessoal, eu não duvido dessa possibilidade. Orem muito pelo Brasil. Eu não sei se as Forças Armadas vão permitir um negócio desse. Vai depender de quem está no alto escalão. Se já tiver dominado, já era. Eles vão acatar o que o Lula está falando e vão ficar contra os Estados Unidos. Aí, meu amigo, salve-se quem puder. Né? Então eu fico muito preocupado. Eu olhando essas informações, temos que defender, vamos voltar de novo. Temos que defender a América do Sul, diz Celso Amorim sobre a operação de Trump perto da Venezuela. O que ele quer dizer com isso? Apoiar a Venezuela numa guerra contra os Estados Unidos. A gente vai defender o nosso continente, ou seja, vai criar uma Liga de Nações que para mim ficaria somente entre Colômbia, Venezuela e Brasil para atacarem para protegerem a Venezuela contra os Estados Unidos. O que levaria a gente a entrar numa situação totalmente inesperada e destruidora para nossa nação. Então, pessoal, fiquem ligados, tá? Tem alguma coisa no ar. Confesso para vocês que eu não tô curtindo essas declarações. Para mim, eles já tem tudo combinado já, ó. O ataque é iminente. Se acontecer, a gente vai entrar na Venezuela e vai proteger a Venezuela contra o ataque americano. Aí, meu amigo, aí a gente não sabe o que os Estados Unidos pode fazer com a gente, né? Então, eu acredito nessa possibilidade, tá, pessoal? Eu acredito nessa possibilidade. Se vai acontecer, agora é esperar, né, o desenrolar da história. Mas eu tô bem preocupado. Eu tô achando muito estranho. E o ataque é iminente. Por que o ataque é iminente? Vamos lá pros mísseis aqui, né? Aqui, ó.
Por que o ataque é iminente, né? Deixa eu ver se tem alguma imagem. Aqui, ó. Né? Vocês estão vendo aí, ó, do porta-avião? Isso custa dinheiro, pessoal. Né? Uma operação envolvendo esse navio e todos os outros navios que estão envolvidos, porque são vários que estão envolvidos, né? Tem até aqui dizendo aqui, ó. Olha lá. Tem 3 destroyers, 3 esquadrões de caça F-18, helicópteros de ataque, claro, eles estão nos navios, né? Eles estão no porta-aviões. Quando você olha todo o aparato militar, isso aqui custa dinheiro para você manter. O custo operacional, por quê? Só no porta-avião tem 4.000 pessoas, pessoal. Tem que ter comida, tem que ter munição, tem que ter combustível. Se bem que é porta-avião nuclear, né? Mas você tem que manter logisticamente aquilo ali no mar. Aquilo envolve milhões, talvez até por dia, de dólares. Então quem envia um aparato militar desse não vai ficar ali muito tempo. Ah, vamos deixar eles boiando ali no Mar do Caribe ali, mais uns 4 meses aí. Não, pessoal, porque isso custa dinheiro. Então, se os navios já estão no Caribe, o ataque é iminente, porque eles foram para lá para resolver o problema. Eles vão terminar a operação e vão voltar. Porque isso envolve dinheiro, tem que manter isso aí. Então eu fico muito preocupado. Por quê? Porque é iminente. É iminente o ataque. Aí se o Brasil e a Colômbia entrarem, pessoal, aí era só o que me faltava. Mas eu acredito muito nessa possibilidade. O que mudaria para sempre, né? História do Brasil aí, pessoal. Que a gente não tem como prever os problemas que sobrevirão à nossa nação caso o Brasil fique do lado da Venezuela. Olha, eu vou falar para vocês, mano. É assim. Pessoal, eu fico olhando as coisas que têm acontecido ultimamente, o preço das coisas, a inflação. Cara, os caras estão acabando com o nosso país. Tá difícil sobreviver no Brasil. Me lembro que em 2022, né? Ainda era o Bolsonaro. Me lembro que o dinheiro, né? Você tinha poder de compra. Você ia no mercado, as coisas rendiam. Pessoal, de um tempo pra cá parece que tem uma energia no Brasil. Eu não sei se só eu que estou sentindo isso, mas desde que esse cara entrou no poder, eu tenho sentido uma energia no Brasil, um negócio que assim, o povo brasileiro tem que orar muito. Eu não sei se as pessoas estão entendendo espiritualmente o que está acontecendo sobre o Brasil. Então que você possa orar junto comigo por essa nação, para o Brasil, para que a gente não entre numa cilada dessa, pessoal. Beleza? Então era isso aí que eu tinha para dizer. Tô bem preocupado, mas vamos aguardar as cenas aí do próximo episódio, beleza? Então que Deus te abençoe, Deus te proteja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E havendo novas informações, eu venho aqui e atualizo vocês no canal. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.